Gente querida de paz e bem, mais uma vez um bom e abençoado domingo para todos e todas. Paz e bem, gente querida. Já estamos em novembro, não é? E novembro abre-se com a dimensão da memória. Dia 1º, festa de todos os santos e santas. Dia 2, finados. Ou, como os episcopais anglicanos gostam de dizer, memorial de todas as almas. Entre uma data e outra, essa dimensão da memória, da filiação, da fidelidade, da fé na permanência. Antes da gente começar a nossa roda de conversa, como eu sempre gosto de dizer, aqui é uma roda de conversa, né? Ou uma meditação em voz alta, também gosto de dizer isso. É o que a gente faz aqui, é o que eu faço. Meditar em voz alta. E dessa forma, encontrar, né, conspiradores, pessoas que inspiram o mesmo ar, não é? Estão comigo aqui, ó, respirando esse ar, isso que nos perpassa, essa reflexão, essas palavras, essas ideias, não é? Em que a gente se associa, em que a gente, inclusive, não é, desenvolve fidelidade. Antes de a gente começar a nossa conversa, recadinhos de sempre. Se você não é inscrito no canal Paz e Bem, inscreva-se, dê o seu joinha, o seu like, curta, né? Compartilhe também esse vídeo nas redes sociais. Isso ajuda demais na divulgação do canal Paz e Bem. E se você puder e quiser nos ajudar a manutenção do canal, faça a sua assinatura solidária. Tem aqui na descrição do vídeo o link para você fazer a sua assinatura. E aos assinantes, às assinantes, gratidão, nosso muito obrigado. Vocês nos ajudam muito, tá bom? Mas vamos a esse bate-papo, né? Essa conversa. Que papo é esse, né? É uma das sentenças do credo, das celebrações católico-romanas e também da Igreja Episcopal Anglicana, é: eu creio na comunhão dos santos. E eu acho que a gente fala muito pouco de comunhão dos santos. Primeiro, a gente fala muito pouco dos santos, no sentido original da palavra, né? Se atribui aos santos e santas a dimensão da perfeição do caráter. Ah, ninguém é santo, ninguém é santa. Não é isso que a gente diz no cotidiano? Verdade. Mas eu posso dizer que os santos e santas não foram pessoas perfeitas. Nem mesmo depois em que eles fizeram a passagem, ou seja, fizeram a sua Páscoa, morreram. Isso não apagou deles as coisas, né, os pecados que eles tiveram. Não. A dimensão de santidade original, né, na igreja primitiva, e que assim eram tratados os cristãos, os santos de Deus, as santas de Deus, né, era uma dimensão de pessoas que, por fidelidade à causa de Cristo, né, ao Evangelho do amor, da misericórdia, perdão,
da reconciliação, da vida. Isso tudo era o reino de Deus. Por fidelidade, inclusive até a morte a esse projeto, eles eram uns aos outros, tratados, as outras tratados e tratadas como santos, ou seja, pessoas separadas. Da onde? Do mundo. É assim que geralmente o pessoal fala. Não, gente. Se você entender o mundo como cotidiano, como a vida, não. Pelo contrário, eles eram mergulhados, inseridos nesse mundo. Eles apenas e elas não compactuavam com a violência, com o ódio, né? Não compactuavam com o império, não faziam juras ao imperador, que matava, que massacrava. Não compactuava com o império, com a Pax Romana, a paz feita através das armas, do medo. Então, essas pessoas que não compactuavam com isso, e compactuavam, por sua vez, com um projeto do amor, da misericórdia, do perdão, da paz, que é o reino de Deus, a essas pessoas eram aqueles, né, e aquelas que seguiam o Jesus de Nazaré, né, e o seu projeto, o Cristo ungido de Deus. Esses e essas eram santos. Ponto. Assim como todo aquele ou toda aquela que, né, assume esse projeto também é. Então, sem nenhum problema, sem nenhum problema de consciência, não é? Teológica, ou eclesiológica, ou sei lá, enfim, não é? A gente chamar, né, uma pessoa independente, não é, da sua denominação religiosa, que faz esse, né, dá testemunho dessa boa nova de Jesus Cristo, que é o amor, o perdão, a misericórdia, a compaixão, a fraternidade, a paz, a justiça. A pessoa que se converte, né, a esse projeto é um santo e santa. Simples assim. E assim era. Porém, ao longo do tempo, a igreja já estabelecida, né, estabelecida dentro do status quo, dentro do império, era natural que alguns se arvorassem a ser santos. E aí no sentido mesmo de pessoas perfeitas, enquanto aquele e aquela eram pessoas não santas, logo, não é, colocadas ao inferno. Então, começou a haver algum critério para a escolha desses santos e santas. Começou a haver, né, critérios para estabelecer essa santidade, né? Porque aí, inclusive, começou a haver pagamento para as pessoas conseguirem essa santidade, principalmente depois da morte, né? E aí as famílias, as pessoas, claro, compravam a santidade, né? Enfim. Então, dentro dessa perspectiva, por conta desse abuso, particularmente
né, na Alta Idade Média, esses critérios foram selecionando, né, essas pessoas na dimensão dos bons exemplos, das vidas edificantes, enfim. Isso estabeleceu aqui, a partir inclusive de Trento, não é? Do Concílio de Trento, a Igreja Católica Romana estabeleceu ali vamos dizer, canonizou esses critérios e construiu toda uma ordem, né, para que a causa dos santos, né, e santas fossem estabelecidas, né, para evitar o abuso. Porém, episcopais anglicanos, de forma geral, acreditam, né, que santos e santas, assim como na igreja primitiva, são todos e todas que professam o Evangelho do Reino de Deus, de Cristo Jesus. E nesse sentido, é claro que a gente não se trata, né, dentro das nossas igrejas de santos e santas, até podia, mas até por conta dessas conotações que se estabeleceu, fica meio estranho, né? Aí o santo reverendo, santo fulano, santo cicrano, né? Bem sabendo dos muitos pecados. Mas o que eu quero que a gente perceba é de que nessa compreensão de santidade como algo que é comum à eclésia, à comunidade dos fiéis, das pessoas unidas no batismo, isso faz com que haja entre essas pessoas, os santos de Deus, as santas e santos de Deus, a ideia de comunhão. Há aqui uma expressão visível no sentido de comunhão como comunidade, como pessoas que se encontram e compartilham, que passa pela celebração do domingo, mas não se restringe ou se esgota na celebração do domingo, mas na vida nos outros dias da semana. E que, a partir desse testemunho, se coloca numa dimensão de que essa comunhão dos santos e santas de Deus que se reúnem como igreja, que se reconhecem nesse projeto do reino, não se esgota só entre aqueles e aquelas que vivem neste mundo ou nesta dimensão de tempo e espaço. Nesse mundo tridimensional. Há, de forma histérica, preciosa, cara, mas real, uma comunhão com aqueles e aquelas que já partiram, que já fizeram sua passagem, sua Páscoa. Por que não há morte? Porque o nosso Deus não é um Deus de mortos, é um Deus de vivos, de pessoas vivas. E nem mesmo a morte nos separa do amor de Cristo. Porque esses e essas que em tempos passados deram testemunho desse amor, dessa justiça, dessa paz, dessa compaixão, dessa fraternidade, a gente se filia e confia a nossa fé.
e dá a eles, mesmo que não visível, não é? Nessa realidade, testemunho. E sabemos que pela ressurreição eles vivem. Então, é dentro dessa dimensão que é importante a gente, sim, reconhecer uma verdade da fé, a comunhão dos santos e santas de Deus. A comunhão entre a comunidade, daqueles, né, que vivem nessa dimensão temporal, espacial, tridimensional, e aqueles que vivem em outra dimensão. E são, dessa forma, tão reais quanto nós. E nisso não há nenhum problema em crer e confiar nisso. Até porque, para nós, essa dimensão temporal, né, o agora, aqui, esse momento, o calendário, as datas que passam, fazem parte de uma dimensão física, né? Das dimensões da mecânica newtoniana. Mas essa dimensão dessa física, né, newtoniana, que dá conta dessa realidade, ninguém pode negar que essas coisas não funcionem dessa forma. Se eu jogar, né, esse livro de oração, ele não vai subir, ele vai descer. Existe uma coisa chamada gravidade, não é? Mas sabemos que isso não é tudo. Há realidades que escapam ao espectro visível da luz, ou mesmo daquilo que é detectável, porque há realidades que a gente não vê, mas a gente sabe. E dentro dessas dimensões, aqueles e aquelas, todas as almas, e também os santos e santas, que estão em comunhão conosco, vivem. E é por isso que quando celebramos, sempre reafirmamos essa fé, que cremos na comunhão dos santos. Sim, nós cremos na comunhão dos santos e santas de Deus. Entre aquelas que aqui estão, nessa dimensão, e aqueles e aquelas que habitam já outra dimensão. Isso é algo que sustenta e fortalece a nossa fé. Nós não vivemos uma fé solitária, ensimesmada, sozinha. Vivemos mergulhados, imersos na interseção dessas dimensões. E é assim, e é para isso que a festa de todos os santos e santas existe. Para que a gente lembre, porque nós temos memória curta e às vezes a gente se perde. Então celebremos sim, todos os santos e santas. E vamos sempre trazer na memória todas as almas, todos aqueles e aquelas que partilharam, né, aqui conosco, nessa dimensão da vida. Que mesmo não tendo comunhão conosco,
foram a sua maneira, sinais vivos, presenças vivas do amor, da maternidade, da paternidade de Deus. Eles e elas foram filhos e filhas de Deus. E, por isso, dignas de memória. E a eles e a elas que nós rezamos. Sim. Eu vou fazer a coleta, a oração própria para a festa de todos os santos e santas. Oremos. Graciosíssimo Deus, que no corpo místico de teu Filho, nosso Senhor, vinculaste todo o teu povo escolhido em uma só comunhão e irmandade. Concede-nos graça para de tal modo imitarmos, em vida e virtude, teus bem-aventurados santos e santas, que cheguemos a desfrutar das alegrias inexprimíveis reservadas a quem te ama sinceramente. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Coleta própria do Memorial de Todas as Almas, 2 de novembro. Mais uma vez, oremos. Ó Deus, Criador e Redentor da humanidade, concede às pessoas falecidas a garantia dos benefícios da paixão de teu Filho, para que, no dia de sua vinda, elas sejam manifestas como tuas filhas e filhos. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Amém, gente querida, amém. Que possamos sempre, né, ter em nosso coração essa presença daqueles e daquelas que nos antecederam, nossos ancestrais, nossos antepassados, pais, mães, que já às vezes não estão mais conosco, mas que desfrutam, né, dessas outras dimensões profundas da existência, que um dia a gente vai também desfrutar. Enquanto esse dia não chega, perseveremos na fé, na esperança e no amor. Né? E é isso que eu deixo como mensagem neste domingo. Recebam todos e todas as bênçãos de Deus. O Santo de Deus e doador da vida nos ensine a reverenciar todas as obras de suas mãos e a louvá-lo em tudo o que fizermos, a tomar parte no trabalho da criação e a viver para a sua glória. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. Conosco habite eternamente. Paz e bem, gente querida. Paz e bem.